Salve seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Quero te convidar para ser membro aqui do canal, o link está na descrição no botão Seja Membro, R$ 7,99 por mês. Você faz parte do nosso grupo de Telegram, vídeos exclusivos, lives exclusivas e encontros semestrais, tá certo? Clica em Seja Membro e participe do plano de membros aqui do canal. E vai lá na Fut Fanatics, meu irmão, nosso patrocinador, tá certo? 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fut 7. Não só em produtos do Santos, mas em toda a loja, tá? Você não precisa pegar só produtos do Santos. Pega, óbvio, que é o nosso time. Mas na loja toda, dos mais variados produtos, roupas casuais, roupas esportivas, tudo que você imaginar tem lá no Fut Fanatics, loja super completa, patrocinou Futirinhas mais de 4 anos e agora tá acreditando no Vem Pro Peixão. Então vai lá na Fut Fanatics, clicando no link da descrição ou apontando o seu celular pro QR Code aparecendo aqui na tela. Na hora de pagar, você coloca Peixão na Fut 7, tem 7% de desconto em todos os produtos. Beleza? Beleza, vamos lá, vamos falar do Thiago Maia, da situação, né? Da bizarrice que é essa situação do Thiago Maia, essa novela que se arrastou 2 vezes e teve um final infeliz para o Santos, ou feliz. A gente vai fazer uma análise sobre isso, mas eu quero trazer as notas de manifestações do Internacional, do Flamengo, do Luiz Boto, diretor esportivo do Flamengo, falando sobre essa situação, e do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que, cara, teve a cara de pau de mandar uma das coisas mais esfarrapadas, estapafúrdias do futebol atual nessa situação do Thiago Maia. Primeiro eu quero falar sobre a negociação em si. Desde o primeiro momento em que foram ventilados os valores da contratação do Thiago Maia, eu achei valores muito altos, tá? Acho bom jogador, tá? Sempre achei bom jogador, desde que estava no Santos. Acho um jogador que poderia contribuir sim, mas a bizarrice começa quando o Inter coloca um valor em cima do atleta para lucrar numa venda e o Santos ainda assumiria a dívida com o Flamengo, ou seja, 4 milhões de euros de dívida com o Flamengo, o Flamengo teria batido e iria para 3,5, mais 2 milhões de euros para o Internacional. Eu achei meio bizarro esses valores, o Inter querendo lucrar em cima, tá? Mas enfim, essa negociação estava acontecendo. Desculpe, esportivamente falando, ótima contratação, acho que poderia agregar e tal, viria para somar e tal. Beleza, mas ainda assim achando valores muito altos. O Santos concordou com o Internacional de pagar esse valor ao Inter e também assumir a dívida do Inter com o Flamengo, porque saiba que o Inter não pagou nenhum centavo da transferência pelo Thiago Maia ao Flamengo, tá bom? Então, gente, a gente tem que saber separar as coisas. Óbvio que na posição de torcedor do Santos eu vou ficar incomodado porque é meu time, mas a gente tem que analisar que o Flamengo, neste caso aqui, ele não tá errado, tá? Ele tem que receber pela transferência da contratação do jogador. Assim como o time que está devendo tem que pagar. Do mesmo caso, Joaquim lá com o Cuiabá, o Santos tem que pagar o Cuiabá. Não tem essa, entra lá no CNRD e tal. Tá, mas tem que pagar, cara. Quando você faz uma dívida, você tem que pagar. Não tem jeito, não tem desculpa. Você pode não gostar da postura de um clube, de aliciamento de jogadores, você pode achar um monte de coisa. Mas no caso de compra e venda de atletas, tá certo quem tem que receber. Tá bom? Não tem discordância, não tem discussão, não tem pormenores. É fato. O fato é, o clube deve, tem que pagar. Tá bom? Mas vamos lá, vamos para as manifestações, né? Antes da primeira, aqui a primeira manifestação é da Alexandre Barcelos, tá? Vou abrir aqui com vocês, né? Essa aqui é a da coluna do Fla, mas ele falou isso aqui, ó. Alexandre Barcelos, presidente do Internacional, afirmou em entrevista coletiva no último sábado que o Flamengo impôs muitas exigências bancárias ao Santos na negociação por Thiago Maia, devido ao interesse em receber o valor referente à dívida do clube de Porto Alegre. Além disso, o dirigente declarou que o rubro-negro está preferindo ter o Inter como credor do que o Santos. O presidente do Internacional, que não pagou um centavo pela transferência do Thiago Maia, teve a pachorra e a cara de pau de se colocar na posição tipo, eles preferem que a gente deva pra eles do que o Santos. Ele teve essa coragem, mas tá aqui a aspas do Alessandro Barcelos, presidente do Inter. Flamengo está muito rígido em relação às garantias e disse ao Santos:
Pelo que estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. Nosso prazo se esgotou e terça-feira, se isso não estiver definido, o jogador se reapresenta no Beira-Rio. Não se definiu, o jogador se reapresenta no Beira-Rio, tá? O Thiago Maia aqui nessa situação, ele é a vítima, cara, porque ele tá sendo jogado pra lá e pra cá, né, entre 3 clubes. Mas enfim, aí a negociação não deu certo, o Internacional fez uma nota, né? O Sport Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas, ou seja, Flamengo e Santos. O atleta retornará suas atividades no clube e após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo departamento de futebol. Beleza, essa é a manifestação do Internacional, que é o principal errado dessa história. É o Internacional, porque o Inter comprou um atleta que ele não pagou. O Santos fez isso já com o Soteldo. Você lembra o que aconteceu? O Santos não lucrou nada com a venda do Soteldo. O Soteldo foi embora, vendido, e o dinheiro da venda do Soteldo foi passado ao Huachipato, que era o clube que de fato era dono do passe dele, porque o José Carlos Pérez comprou o Soteldo do Huachipato e nunca pagou. Então, o valor da transferência da saída do Soteldo foi repassado ao Huachipato porque era a coisa certa a ser feita, tá? Por mais que o Santos fala, pô, a gente teve cláusula de vitrine e tal. O Santos basicamente teve um atleta emprestado sem pagar por ele, tá? Então assim, o time que tá errado tem que ficar quieto, mas o Internacional, por meio de seu presidente, teve a arrogância de se colocar na posição de vítima. Beleza, vamos para a nota do Flamengo. Nota oficial sobre Thiago Maia, comunicação do Flamengo. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes, Flamengo e Internacional. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resoluções de Disputas, o CNRD da CBF, sem que tenha obtido, até agora, um posicionamento do órgão. O que quer dizer aqui? O CNRD... você vai receber, tá? Inclusive, tem clubes fazendo isso aqui. O próprio Santos, se eu não me engano, tem feito. O Corinthians tem feito também. Você entra no CRD, você entra numa fila de credores para você receber. Então o dinheiro já é automaticamente repassado para você. Só que esse processo demora muito tempo, tá bom? O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações. E, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar cumprimento de seus contratos. O fato aqui é que a nota do Flamengo principalmente fala do Internacional, mas ela também fala do Santos, levantando o caso Joaquim. E querendo ou não, gente, tá? Por mais que sejamos torcedores do Santos, é uma dívida que o Santos tem. E o Santos tem que assumir sua dívida e pagá-la. Né? O Santos vendeu o Joaquim, lucrou na venda do Joaquim e não repassou nada ao Cuiabá, não pagou boa parte da transferência do Cuiabá. São 11 milhões de reais que o Santos deve ao Cuiabá. E o Santos vendeu o Joaquim por um bom valor, se não me engano, 8 milhões de euros. Né? Então dava para ter pago. Tudo bem, usou o dinheiro em outras situações, em outros pormenores, ok, acontece, mas você tem dívida, você tem que pagar, tá? Não quer dizer que o Cuiabá é um santo também que paga tudo em dia. O Cuiabá também deve de transferências, pro Corinthians inclusive, de atletas que eram do Corinthians. O Cuiabá também não pagou coisas. Então assim, não é só vítima, ele também faz esse tipo de coisa, tá?
O Flamengo, nesse caso aqui, ele tá certo. Por quê? Porque ele vendeu um atleta ao Internacional que não pagou R$1 pela essa transferência e teve usufruto do atleta em seu elenco. E esse clube, que se colocou na posição de vítima, que é o Internacional, quis lucrar em cima da transferência do Thiago Maia. E o Santos aceitou, o que eu acho um bizarro. O Santos tinha que aceitar nada. Ah, então você quer lucrar nisso? Eu só vou assumir sua dívida. Você quer lucrar? Eu não vou querer fazer negócio com você. E pronto. Por melhor que o Thiago Maia seja, cara, o Santos não deveria ter feito nada com relação ao Internacional. A postura do Internacional foi muito ruim, tá? E foi arrogante nesse ponto aqui. Mas o Santos aceitou, cara. Então a gente analisa a contratação pelo critério esportivo, mas pelo critério financeiro era bizarro. Tem outros atletas aí que você pode observar no futebol da América do Sul, no próprio futebol brasileiro, né, nos jogadores que estão disputando estaduais, que você pode reforçar o seu elenco também. Ou na janela de meio de temporada, você trazer algum outro atleta que vai custar menos. Por exemplo, Rodrigo Villagra, que estava na lista do Santos, né, de possível contratação. A gente tá falando caro. O River vendeu o Villagra para o CSKA Moscou por 4 milhões de dólares. Um valor bem abaixo do Thiago Maia, para um jogador mais jovem, que teve um momento muito bom na carreira e estava no momento em baixa no River Plate. Não valeria muito mais a pena você trazer um cara que era da posição que você mais precisava, um camisa 5, por um valor muito abaixo? Pelo menos 2 milhões de dólares mais barato do que você pagaria pelo Thiago Maia, num jogador 5 anos mais novo? Não valeria a pena ter feito esse tipo de investimento? Então assim, eu acho meio complicado esse tipo de postura. O Flamengo, de novo, nessa posição, nessa situação, ele não tem culpa, cara. Ele tem que se garantir. E o Santos deveria dar as garantias bancárias que o Flamengo exige, porque afinal ele é o clube que vai receber o dinheiro. O clube que vai receber o dinheiro, ele tem todo o direito de pedir garantias bancárias. Se um outro clube vende um atleta e não pede essas garantias bancárias, isso é problema do clube que não pediu, tá? Que aí pode ter um problema. Por exemplo, caso John Santos. O Botafogo ainda não pagou do John. E comprou o Jair também. Como é que vai fazer? Vai pagar? Já tá pagando? A gente não sabe, porque o Santos não divulga nada dessas coisas, entendeu? Então, óbvio, é chato, é uma situação muito chata, mas de novo, o Flamengo aqui, ele só quer receber o dinheiro que ele deveria receber. O Internacional é o principal errado de toda essa situação. O Santos tentou contratar um atleta, não deu as garantias bancárias e o Flamengo fez o que achou necessário. Não vou aceitar a venda, porque eu não sei se eu vou receber do Santos também, então eu vou ficar com duas dívidas, né? Porque aí o Santos não fala que tem que pagar o Inter, etc. O Santos ia assumir essa dívida do Inter, mas pensa aqui no CNRD, tá? Digamos que, eu vou tentar exemplificar para ficar mais simples. Tem uma fila com 1000 números, tá certo? Quando o Flamengo vai até o CNRD e entra para poder receber do Internacional, ele entra nessa fila, tá certo? Então o Flamengo entrou no número 1000, teoricamente. Com o passar dos meses, a vez dele está chegando, tá? Então o Flamengo atualmente, ele deve estar na posição, só tô tentando simplificar, na posição 500. Beleza. Então logo, né, apesar da demora, vai chegar a vez dele de receber. Se o Santos assume essa dívida do Internacional e não paga o Flamengo, aí o Flamengo tem que entrar no CNRD novamente para receber o mesmo valor, ele volta lá pro fim da fila porque é um novo caso. Então o Flamengo, para evitar passar por esse processo no CNRD novamente, ele prefere que continue com o Internacional. E aí, na pachorra, na cara de pau do Alessandro Barcelos, ele fala, prefere ter o Inter como credor do que o Santos. Assim, uma arrogância completamente desnecessária. Tá errado, filho, fica quieto. Não deu certo a negociação, o jogador volta. Mas é aquela coisa de comer alface e arrotar caviar, tá ligado? Então foi isso que o presidente do Internacional fez. Eu não tenho nada contra a instituição do Inter, tá? Porque as pessoas adoram se doer com isso. Eu não tenho nada contra a instituição nenhuma, nem rival. Tá? Torço contra e etc, que é o normal. Mas assim, nada contra. Então assim, a gente tem que entender esse tipo de movimento. Pro Flamengo voltar pro fim da fila do CNRD no mesmo jogador seria complicado. Então, por isso que ele exigiu garantias bancárias que o Santos não entregou a tempo. Não quer dizer que o Santos vai desistir oficialmente do Thiago Maia. Eu acredito que vai. Tá? Mas ele poderia tentar essa negociação de novo e conseguir essas garantias bancárias. Tá certo? Aí a gente fica toda nessa conversa de SAF, se vai rolar SAF ou não, né? Tem até o botãozinho, você pode ver lá no cantinho, ó, SAF no Santos, que a gente deixou
aqui direto agora, vou deixar esse botãozinho aqui, né? Deixa eu até pegar ele pra cá, ó, você vai ver ao vivo. Tô aqui, jogar pra essa câmera aqui. Olha lá, botãozinho. SAF do Santos, olha lá! Eita fera. Então, cara, é óbvio, a gente fica incomodado porque é o nosso time envolvido, mas o grande culpado dessa história aqui é o Internacional, que contratou um jogador e não pagou. Se o Internacional tivesse contratado o Thiago Maia, tivesse honrado com seus compromissos, essa situação com o Flamengo não teria acontecido. Seria um caso só de Santos e Internacional. Mas como o Inter não foi responsável de arcar com o pagamento da sua dívida, sobrou pro Flamengo negociar com o Santos. E o Flamengo tá no direito dele, tá bom? Quero saber a tua opinião. Diz aí nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.